A União Europeia está prestes para acabar. A União Europeia já não tem mais substrato. A União Europeia terminou. Agora o que está acontecendo na União Europeia, não eleita na União Europeia, porque a União Europeia não tem nenhuma substância. A União Europeia neste momento é um buraco, uma vulgaridade criada pelos políticos que pensam que têm alguma representação, porque esses políticos que pensam, os portugueses, espanhóis e de toda a Europa, que pensam que a União Europeia funciona, não estão a fazer isso pelo povo, estão a fazer isso pela carreira deles, porque quando eles saírem do Parlamento e dos governos onde eles estão, eles querem parecer e querem ter uma carreira concomitante com uma burocracia da União Europeia. Eles não querem realmente trabalhar para o povo. Grande parte desses políticos que falam bem da União Europeia, que escondem que a União Europeia não é eleita, estão-se a esquecer do povo e estão basicamente a concentrar-se na sua carreira política, nas suas pensões, nos seus salários, nas suas dívidas, nos seus créditos que têm que pagar, e estão a contar que a União Europeia passe a ser o seu mito de salvação, mas não estão a dizer ao povo que a União Europeia não é eleita. Eu estou a dizer ao povo que a União Europeia não é eleita, que está a ser apenas uma bacia para acolhimento desses políticos e burocratas que estão a tentar que depois das suas carreiras nos parlamentos e nas suas carreiras nos partidos vão ter uma oportunidade na União Europeia porque foram bem comportados, portaram-se bem, vão ter uma carreirinha na União Europeia, e os portugueses que paguem. Porque os palhaços fazem isso. Os palhaços querem que os portugueses paguem as suas carreiras, paguem o seu obscurantismo. Os palhaços pensam, nem todos são palhaços, grande parte deles, aquilo é um circo enorme. Foram totalmente responsáveis com o BES, foram totalmente responsáveis com a economia nacional, e tudo vai ter consequências. Vai ter consequências, mas esconderam a realidade dos factos. É que a União Europeia está a criar uma guerra civil lenta, está a criar um colapso lento na União Europeia. Há um colapso evidente na União Europeia, eles não têm mais fuga. Todos os países estão a revolver para o nacionalismo, para as nações, para o seu próprio orçamento, para as suas próprias leis. Não querem aceitar mais. Os eleitores e as populações não aceitam mais esses governos, nem esses burocratas que se instalavam nos governos nacionais e que diziam que a União Europeia nos ia salvar e que tínhamos de transferir poder para a União Europeia, porque eles querem ir para Bruxelas, controlar-nos à distância, com controle remoto. Não vai acontecer. Não vai acontecer até 2020, porque eles tinham uma agenda para 2020 de consolidar a União Europeia como uma entidade cadáver não eleita. E não vai acontecer. Não vai acontecer porque os povos estão a acordar, eles estão a tentar limitar a internet e possivelmente este vídeo. E essa é a realidade de fantasia que a União Europeia criou num país como Portugal e noutros países acabou. Acabou há muito tempo e eles estão confrontados com a realidade que os portugueses estão acordados através da internet, através dos jornais. A grande parte dos jornais acabaram as suas carreiras, isso acabou. Há 2 ou 3 que... Há um mínimo de jornalistas, 5 a 10%, que sabem da realidade, mas a maior parte dos jornalistas estão ali também apenas para a sua própria sobrevivência, para fazer um músculo para a sua própria sobrevivência, e não passam disso. Portanto, a informação neste momento, os médias neste momento, são cadáveres, não passam disso, não têm confiança, ninguém lhes compra um carro em segunda mão. O que se passa neste momento é que a União Europeia está, por plano da própria União Europeia, porque a União Europeia é incompetente em si mesma, na sua própria organização, é incompetente em si mesma, porque não é uma organização eleita, ninguém a vigia. E a União Europeia quer vigiar todos os países, mas não quer ser vigiada. E ao não querer ser vigiada, perde toda a sua legitimidade, todo o seu poder. E as pessoas não respeitam, ninguém respeita a União Europeia, porque a União Europeia não foi feita para ser respeitada. E o plano de guerra civil que a União Europeia, de emergência, que a União Europeia quer criar, que tentou criar através do terrorismo, pagando a Petsys para atropelar pessoas na rua e intimidar as pessoas na rua, não funcionou. Não funcionou, eles estão desesperados com agendas de desespero.
graças a essas agendas também as soberanias vão acordar, porque estão a verificar que essa realidade de uma tranquilidade e de harmonia social está-se a perder por causa de arbitrariedades de idiotas, burocratas e de irresponsáveis que pensavam que tinham carreiras garantidas e que passam essas narrativas de consolidação nos jornais e nos média dominantes, que não dominam nada, não são dominantes para eles. Mas as pessoas, eu uso aquilo para me rir apenas. E eles pensavam que essas estratégias estavam consolidadas e não estão consolidadas. Os nacionalismos voltaram, Donald Trump ganhou as eleições massivamente, ganhou o voto popular, toda a gente negou. Num ano fez mais carreira do que todos os presidentes anteriores, fez mais obra, devolveu mais o povo a si próprio, diminuiu a dívida, impediu o tráfico de crianças, perseguiu toda a pedofilia, inclusive da Igreja Católica, e sendo um católico, e principalmente limitou o abuso do Islão. E principalmente atacou, que é o que devia já ter feito há muito tempo, a ONU, porque a ONU pensava que consolidava o seu projeto de megalómano de dominação e queria criar pacotes de exportação de tráficos humanos em pacotes de mil refugiados, sem saber o nome, e criavam pacotes, sem uma desumanização total. E o Donald Trump simplesmente disse, não é assim que se faz a imigração. A imigração faz-se com nomes. Só vêm aqueles que têm nome, que têm honra e que têm dignidade, principalmente cristãos. E é assim que a vida funciona. Não vem aqui cá pacotes de homens e de mulheres. Não há pacotes para ninguém. Há pacotes para o Guterres, foi ele que criou a ideia. Não há pacotes para mais ninguém. E o que está a acontecer na União Europeia foi de criar também mais pacotes, mas o pacote não está a funcionar. Está a funcionar na realidade porque a realidade é mais dura para a União Europeia, porque a União Europeia é uma instituição que é corrupta, por dentro e por fora, está cheia de programas de processos por assédio sexual, por abuso de confiança. Não, é um desastre total. A União Europeia neste momento é um desastre total. Ninguém confia na União Europeia, ninguém acredita naquilo. A não ser a propaganda e os médias, que pagam muito bem aos médias jornalistas, pagam mesmo muito bem a médias jornalistas para passar as narrativas dominantes, e os editores de jornais, que são prostitutos, apenas aproveitam o dinheirinho para pagar as suas contas, os seus carros. Mas eu não compro nenhum jornal, nem leio na internet, a não ser para me rir às vezes e para perceber como é que a propaganda se gera. No meu interesse objetivo como cientista social, que eu sou sociólogo, fica já sempre, está aqui no rodapé. Portanto, a União Europeia resta-lhe fugas desesperadas, como criar guerra civil, agendas deceptivas, como criar fantasias sociais, criar decepção social, mas nunca objetividade. Quando há falta de objetividade, significa que a democracia acabou. E a democracia acabou na União Europeia, e quem acreditou na União Europeia? Apenas a União Europeia serve, a não eleita União Europeia, serve apenas neste momento para um folclore de políticos que são cadáveres neste momento, são crianças que nunca cresceram, que pensam que tinham que ter as suas carreiras garantidas num processo burocrático, mas não vão ter porque o povo está acordado e vêm as eleições. É por isso que a União Europeia não eleita, a União Europeia não quer eleições, quer os seus presidentes consolidados, e não quer que os seus deputados, que são eleitos por nós, sejam realmente efetivos. Porque qualquer deputado pode votar uma lei, seja o que for, massivamente, mas ela pode ser revogada pelos presidentes que não são eleitos. Se vocês chamam isto uma democracia, o que será uma democracia? E a União Europeia quer controlar. Ficam a saber que a União Europeia, em Portugal, 60% das leis portuguesas provém da União Europeia. A transferência do controle bancário, neste momento, a regulação bancária de Portugal já não é feita pelo Banco de Portugal, é feita pela União Europeia. Ou seja, lentamente a nossa democracia, a nossa soberania, a todo poder, é como dissessem que a minha casa, ninguém manda na minha casa, quem manda agora é o meu vizinho. Isto não é verdade. Isto não é verdade, e tanto não é verdade, porque essas questões agora estão em tribunal. E a União Europeia quer fazer o mesmo. Quer mandar na nossa casa por controle remoto. Principalmente numa União Europeia que até poderia ser eleita, até poderia mandar na minha casa, se fosse eleita, até era capaz de admitir, não aceitaria nunca. Mas mesmo que fosse eleita, ainda era capaz de pensar nisso. Não sendo eleita, nem pensado, não a respeito nem em nenhuma circunstância.
O que é que se passa com a União Europeia? Porque os portugueses precisam da União Europeia, para a não eleita União Europeia, para financiar projetinhos. Esses projetinhos são projetinhos apenas, não são projetos reais de investimento, são apenas projetos de oportunismo que autarcas e oportunistas, políticos que querem ter as suas carreiras na megalómana não eleita União Europeia, na burocracia da não eleita União Europeia, pensam que ao convocar esses apoios da não eleita União Europeia, vão ter depois consequências positivas. Não vão ter, porque o povo lhes vai sancionar primeiro em eleições, primeiro aqui, e vai persegui-los aqui, vai cobrar-lhes responsabilidades e depois vai impedi-los que eles vão ter as suas carreirinhas que estavam a projetar, e não vai acontecer, e não vai acontecer que ninguém lhes compra um carro em segunda mão, já nem em Portugal. Portanto, é a guerra civil e a lenta decepção que se está a criar na sociedade portuguesa, que provém da não eleita União Europeia, não é um programa concreto para afastar os portugueses da realidade. Os portugueses sabem que só podem contar com Portugal, com a sua democracia, com o seu Parlamento, com o seu Presidente da República, com o seu Governo, e não podem contar mais com a União Europeia. A União Europeia não é eleita, não nos pode dar ordens à distância, eu não votei nela, e cada vez que há uma lei da União Europeia eu não a cumpro, e tenho razão de não cumprir, e tenho as consequências por isso, não tenho problema nenhum. Agora, não vou cumprir uma lei de um autoritário qualquer que nunca foi eleito, e portanto, em quem eu não votei ou não compareceu a eleições. Portanto, os portugueses estão a acordar para isso. Não sou eu que penso assim, eu estou a falar, os meus amigos pensam perfeitamente como eu, e toda a gente fala que a União Europeia não tem razão de ser neste momento se não for a um referendo, e grande parte dos portugueses começam a pensar num referendo seriamente, e é o que vai acontecer, porque a União Europeia, a não eleita União Europeia, pensa que estava a pensar que ia criar uma almofada de sobrevivência para si própria, mas não está a acontecer. Não está a acontecer, e está a tentar criar neste momento, a meu ver, uma lenta guerra civil em toda a Europa, pequenos focos de guerra civil, para criar depois a solução da não eleita União Europeia a resolver os problemas e os assuntos. Isto não é verdade, não vai acontecer, nós vamos a eleições e vamos criar as coisas civilizadamente, como sempre aconteceu na Europa, e não com a prostituição que a não eleita União Europeia quer impingir aos portugueses. Portanto, portugueses, preparem-se para que a União Europeia tenha uma agenda em próxima para mais centralização de poder, para que vocês transfiram o vosso poder das vossas próprias famílias, do vosso dinheiro, dos vossos empregos, para a não eleita burocrática União Europeia, a quem ninguém compra um carro em segunda mão, e vocês preparem-se para desrespeitar a União Europeia e as bandeiras da União Europeia, porque eles não nos estavam a dar dinheiro, estavam-nos a criar um empréstimo que mais tarde ou mais cedo nos iam cobrar, retirando-nos o poder que querem ver transferido para a União Europeia. Eu não preciso dizer que vocês acordem, quer dizer que vocês estão acordados, porque mesmo que vocês não tenham acordado, os vossos bolsos, as vossas carteiras, está-vos a bater ao coração, está-vos a bater à porta, e vocês ou têm esta percepção acerca da realidade que a União Europeia não é nossa amiga, e esteve a fazer-se de nossa amiga, e não é nossa amiga, quer apenas infiltrar-nos no esquema do poço que eles criaram para si próprios. A não eleita União Europeia tirou-se a um poço e querem que nós vamos para o mesmo poço de corrupção, de desigualdade social, de conflitualidade social, que já se nota na sociedade portuguesa. Lentamente, mas começa a notar, dada a decepção em que os portugueses estão envolvidos e não conseguem identificar as causas, dada os média que não conseguem dizer aos portugueses que a não eleita União Europeia é quem manda em Portugal. Portanto, portugueses, acordem antes que seja tarde.